Meus queridos, meus amados irmãos e irmãs, eu vou ler sobre as seitas orientais, né? Muitas pessoas estão envolvidas com essas seitas. Eu quero ler aqui o texto áureo que diz: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Está em 1 Coríntios capítulo 2, verso 5. Verdade prática. As seitas orientais têm raízes em filosofias e ensinamentos que desconhecem por completo a soberania da palavra de Deus. Agora, a leitura diária, eu quero mencionar aqui e pedir para você fazer a leitura. A primeira leitura é Salmo 90, verso 2. Deus é distinto da criação e transcende a tudo. Segunda leitura, 1 Coríntios 8, 6. Existe um só Deus e Deus é um só. Terceira leitura, Jó 5,37. Deus é pessoal e não pode ser confundido com a natureza. Quarta leitura, Colossenses, né? Não é Gálatas. 2,9 e Hebreus 1,3. O Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro Deus em forma humana. A outra leitura, Jó 14,6. O Senhor Jesus Cristo é o único Salvador da humanidade. E a sétima leitura é 1 João, capítulo 5, versículo 25. Os cristãos devem afastar-se da idolatria. Vamos ler aqui a leitura em classe. Diz aqui, em Romanos capítulo 1, versículo 21 a 25. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem em seu corpo entre si. 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Comentário. Introdução. Quero ver aqui. As seitas orientais são provenientes das religiões universalistas do Extremo Oriente. Mas quem são elas? Qual a resposta bíblica a tais crenças e práticas? Nesta lição, responderemos a essas e outras intrigantes perguntas relacionadas ao Hare Krishna, a Igreja Messiânica Mundial, a Seishonoe e a meditação transcendental. Quem são essas pessoas, né? Eu quero aqui dizer que o nosso objetivo não é falar mal das pessoas, não é falar mal daquelas pessoas que estão em desacordo com a palavra.
mas é fazer com que elas se cheguem à verdade. Nós acreditamos na palavra de Deus e vamos aqui expor o nosso conhecimento. Quem são? O movimento Hare Krishna. O movimento Hare Krishna, né? Krishna é um personagem mitológico da Índia que a princípio apresentava-se como a encarnação de um Vishnu, V-I-S-H-N-U, Vishnu. No entanto, os seus seguidores afirmam o contrário. Vishnu é a encarnação de Krishna. A Sociedade Internacional para a Consciência Krishna, conhecida popularmente como Movimento Hare Krishna, é uma ramificação do tronco religioso hindu Shri Chaitanya, né? Mahaprabhu, 1485 a 1533. Seu fundador ensinou Krishna é o Senhor Supremo de todas as outras divindades. A Igreja Messiânica. A gente vai falar aqui mais ou menos como elas, um pouco de cada, né? Falar um pouco da Hare Krishna, agora a Igreja Messiânica, Seixo Noé, para a gente depois entrar na guerra. Igreja Messiânica Mundial. Foi fundada em 1935 no Japão por Mochi Okada. Mokichi Okada, chamado por seus adeptos de Meishi-sama, Senhor da Luz. A oficialização da Igreja Messiânica Mundial deu-se apenas em 1947. Okada declarou ter recebido entre 1926 e 1935 uma série de revelações sobre Deus, o homem e o mundo. As supostas revelações teriam mostrado a pobreza e a miséria como consequência dos males espirituais do homem. Como solução, apresentava a prática da Jōhei, purificação do espírito, para tornar o homem virtuoso, feliz e digno. Agora vamos falar sobre a Seixo Noé. Movimento religioso fundado no Japão por Masaru Taniguchi em 1930. O nome Seixo Noé significa lar do progredir infinito. Suas doutrinas é baseada em 3 princípios: negar a existência da matéria, do mal e do pecado. O movimento chegou ao Brasil em 1952. Distribui gratuitamente revista Acendedor, hoje chamada Fonte de Luz, com um calendário contendo mensagens de autoajuda. Eles mantêm programas de rádio e televisão em muitos estados do Brasil. Agora, a quarta doutrina, vamos falar sobre a meditação transcendental. O movimento fundado na Índia, em 1958, por Mahesh Prasad Varma, é uma ramificação do hinduísmo. Todavia, somente veio a ser conhecido a partir de 1965. Maharishi, como passou a ser chamado seu fundador, tornou-se eremita e foi viver numa caverna do Himalaia antes de ser
transferir para os Estados Unidos em 1958. Ele fundou o seu movimento de regeneração espiritual na Índia, conhecido hoje como meditação transcendental. Quais suas crenças e práticas? Vamos lá. 1. Fontes de autoridade. Vamos lá. Suas crenças e práticas estão fundadas na filosofia oriental registrada em seus livros sagrados. Está em Romanos 1, 21 a 22. Fala alguma coisa lá. O Hare Krishna, seu livro sagrado é o Bhagavad Gita, parte dos Vedas hindus. Eles dizem acreditar também na Bíblia, quando acham que certas passagens apoiam suas crenças e práticas, e o mesmo é dito a respeito do Alcorão. A igreja agora messiânica, a messiânica mundial, fala assim: seus escritos sagrados são as obras de Metsu-sama e de sua esposa. À semelhança do movimento Hare Krishna, afirmam aceitar a Bíblia, supondo que ela, de forma alguma, apoiará suas crenças, ou de alguma forma apoiará suas crenças. Agora a terceira, né? Seisonoe. Seus escritos sagrados são os mesmos do Shintoísmo, Kejdi e o Nihonji, ou budismo, a Tripitaka e até mesmo a Bíblia, mas a obra padrão deles são os escritos do Taniguchi, como Verdade e Vida, 40 volumes, e o Sutra Sagrada, Meditação Transcendental. Seus escritos sagrados são interpretações de Maharishi fez dos Vedas, principalmente o Bhagavad Gita, livros sagrados do hindu. Deus. O conceito de Deus no hinduísmo, pode ser politeísta, né? É complicado, as palavras deles aqui, panteísta e monista. Brahma, o criador; Shiva, o destruidor; Vishnu, o preservador, são suas divindades principais. Adoram inúmeros deuses semelhantes a homens e animais. Buda negou a existência de Deus. Confúcio não agiu diferente de Deus. Está em Romanos 1, 19 a 20. Né? Os sintoístas são politeístas e adoram a natureza. Hare Krishna, assim como o hinduísmo, defende o monismo panteísta. Acreditam que todos os deuses são formas ou expansões do ser absoluto. Krishna negam a divindade de Jesus e a sua missão como salvador da humanidade. Para eles, o Senhor Jesus não passa de um mero guia espiritual e uma das inúmeras encarnações de Krishna. A Igreja Messiânica Mundial não possui um conceito definido sobre Deus e os seus atributos. Deus para eles, ora é pessoal e monoteísta, ora é panteísta. Na verdade, podem ser classificados como deístas. Os messiânicos exaltam mais a Meshu,
Sama do que a Deus. Negam a divindade, a morte e a ressurreição de Jesus. Afirmam ser Jesus o Salvador, consideram-no apenas como alguém que encontrou a fidelidade. Sheisonoe. Seu conceito a respeito de Deus é muito confuso, panteísta, pessoal, mas às vezes apresentam como uma energia vital e impessoal, como negam a existência do mal. Logo, Jesus não teria sofrido, negam a divindade, a ressurreição corporal. Meditação transcendental. Seu conceito sobre Deus é proveniente do monismo panteísta da religião hindu. Salvação. As orientais manifestam o pensamento das religiões panteístas ao extremo oriente. Hare Krishna, a salvação é pelas obras, pelo próprio esforço e desapego, né, às coisas materiais, pela recitação do mantra, repetição constante do nome Krishna. São vegetarianos, acreditam na transmigração da alma humana para serem inferiores. Poxa, é muita coisa, né? Vamos ver aqui. Aleluia. Por isso não matam insetos, pois estariam desta forma correndo o risco de matar um de seus antepassados. Veja o que diz a Bíblia. 1 Timóteo 4, 1:5. Igreja Messiânica Mundial. Para eles, o Salvador é Meishu Sama, e a salvação é mediante o Jorei, prática de imposição de mãos, que, segundo eles, transmite a energia ou uma luz canalizada por meio de um amuleto sagrado. Seishonoe ensinam que todos os homens são filhos de Deus, mesmo os incrédulos e assassinos, e que o homem torna-se Deus quando se liberta da consciência do pecado. Isso chamam salvação. Eles chamam isso de salvação, né? Meditação transcendental. Oh, meu pai! Quanta coisa, hein? Além de acreditarem na reencarnação, acreditam que a salvação é efetivada pela meditação transcendental, os exercícios mentais com a recitação de mantra. Resposta bíblica. Agora sim, agora vem a resposta da palavra de Deus para essas pessoas, meu pai, que tem que fazer muitas coisas para alcançar a salvação. Resposta bíblica. As crenças e práticas dessas são condenadas pela Bíblia Sagrada. Seus adeptos valorizam a palavra e seus líderes e gurus acreditam em pensamento e máximas humanas. Tá? Justamente o que o apóstolo Paulo condena no texto da leitura bíblica. Sobre a Bíblia Sagrada é a única revelação escrita de Deus à humanidade. Sua inspiração divina, autenticidade e autoridade podem ser constatadas, melhor dizendo, no seu próprio conteúdo. Isaías 8:20, 34:16, 2 Timóteo 3:6. Os livros sagrados das seitas e religiões, por outro lado, não apresentam provas de sua inspiração ou autoridade.
Pelo contrário, revelam inúmeras contradições sobre Deus. A Bíblia Sagrada condena o politeísmo e a idolatria. Êxodo 20, 3 a 5. O panteísmo ensina que tudo é Deus. E o monismo, que Deus é a natureza e dissolvem-se em uma só realidade impessoal. O Deus revelado na Bíblia possui atributos pessoais: inteligência, vontade, emoção, diz a Bíblia, né? Jó 23, 13, Mateus 6, 10. É, portanto, um ser pessoal, e criador, transcendente e criador de tudo quanto existe, não se confunde com a criação. Salmo 19, 1, 92. Os adeptos das seitas que oram, estudamos, servem e honram mais a criatura do que o Criador. Está lá no verso 25. Sobre Jesus. O Senhor Jesus é o Deus verdadeiro que fez homem. João 1, 14. Somente Ele pode salvar o ser humano. João 14, 6. Pois é incomparável o Salvador. Efésios 1, 21. Substitui o Senhor Jesus o seu evangelho pelos gurus das seitas orientais, as suas divagações metafísicas que ninguém pode compreender, só mesmo para os que pretendem e para os que preferem as trevas à luz. 2 Coríntios 4, 4. Sobre a salvação, não há vínculo algum sobre a salvação bíblica com aquilo que é chamado de salvação pelos movimentos sectários. Outras palavras, as seitas negam a doutrina da salvação pela graça mediante a fé. Efésios 2, 8, 8 e 9. Tito 3, 5. Por acreditarem apenas no esforço humano para obter aquilo que chamam de salvação e na reencarnação. Salmo 78, 39, Hebreus 9, 27. Conclusão. O que faz as seitas rejeitarem o autêntico cristianismo? O que faz? Vamos adequar nossos métodos de evangelismo e missões a fim de ganhar para Cristo os que seguem tais seitas? Por falta da palavra de Deus, tais pessoas estão perecendo sem quaisquer esperança de ver Deus. Mostremos-lhe, pois, que o Senhor Jesus é a única salvação. Você já está disposto e preparado para ganhá-las para Cristo? O momento é chegado. Glossário. Mantra. Segundo as filosofias da Índia, trata-se de repetição de palavras ou expressões a fim de se chegar ao êxtase espiritual. Máxima. Sentença ou doutrina moral. Transcendental. Transcendente, muito elevado, superior, excelso, que transcende do sujeito para algo fora dele. Questionário. Você pode responder esses questionários que eu vou falar aqui. Quais as seitas orientais estudadas na lição? O que os adeptos das seitas orientais mais valorizam? O que significa panteísmo e monismo? E o que a Bíblia ensina sobre o assunto? A quem eles mais honram e servem? O que precisamos adequar a fim de ganhá-los para Cristo? Amém?
E eu quero dizer, você que frequenta uma dessas igrejas, filosofias, ou religiões, ou doutrinas, eu quero dizer que Jesus ama cada um de vocês e Deus tem um plano na vida de vocês. Amém? Deus em Cristo nos abençoe.